Os assassinatos do alfabeto, também conhecidos como assassinatos iniciais duplos, são uma série de assassinatos de crianças que ocorreram entre 1971 e 1973 em Rochester, Nova York. Todas as três vítimas eram meninas de 10 a 11 anos de idade, cujo sobrenome começava com a mesma letra do seu primeiro nome, e o mais impressionante é que seus corpos foram descartados em cidades perto de Rochester, com um nome começando com a mesma letra do nome da vítima. Mas antes da gente começar o nosso caso de hoje, já deixa o like porque vai me ajudar muito, se inscreva no canal e ative as notificações. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, porque nós temos o Instagram e também o Facebook do Investigação em Série. Dito isso, bora pro nosso caso de hoje. Era em torno de 4h20 da tarde do dia 16 de novembro de 1971, uma criança porto-riquenha de 10 anos de idade chamada Carmen Cullen desapareceu enquanto voltava para casa de uma missão em Rochester, Nova York. Segundo as testemunhas, a menina entrou na farmácia que sua avó tinha pedido para ela ir em West Main Street, mas ela saiu da loja ao saber que a receita que ela tinha em mãos não havia sido processada. Assim que saiu da farmácia, ela entrou em um carro estacionado perto do local. E a Carmen foi dada como desaparecida no departamento de polícia de Rochester às 7h50 da noite. Depois de 50 minutos que ela saiu da farmácia, muitos motoristas que dirigiam pela Interestadual 490 viram uma criança, nua da cintura para baixo, correndo de um carro em marcha ré que acreditavam ser um Ford hatchback de cor escura. A menina ela estava agitando freneticamente os braços e gritando na tentativa de chamar a atenção. Uma dessas testemunhas observou que a Carmen foi conduzida de volta ao carro por seu sequestrador. 2 dias depois, 2 adolescentes descobriram o corpo de Carmen em um barranco não muito longe da área interestadual 490 que eu falei para vocês e perto do vilarejo de Churchville. Este local ficava aproximadamente 12 milhas de onde ela foi vista viva pela última vez. O seu casaco foi descoberto em um bueiro a cerca de 100 metros de seu corpo. As suas calças foram descobertas em 30 de novembro e perto da estrada de serviço, perto de onde vários motoristas a observaram tentando escapar de seu sequestrador. E uma autópsia mostrou que, além de ter sido estuprada, a criança tinha sofrido uma fratura no crânio e em uma de suas vértebras antes de ser estrangulada. Além disso, seu corpo tinha sido muito arranhado. Tanto o assassinato de Carmen quanto o fato de ninguém ter ajudado a menina quando ela estava correndo do seu sequestrador gerou intensa indignação pública. 2 jornais de Nova York inicialmente ofereceram uma recompensa de $2.500 por informações que levassem a qualquer informação sobre seu sequestrador. E todas as informações recebidas foram repassadas à polícia e inúmeras empresas e residentes locais adicionaram doações privadas ao fundo de recompensas, chegando a ultrapassar $6.000. E embora a polícia tenha interrogado vários suspeitos, todos foram inocentados. 17 meses depois, aproximadamente às 5 da tarde do dia 2 de abril de 1973, Wanda Workevik, de 11 anos de idade, desapareceu do lado leste de Rochester enquanto voltava para casa de uma missão. De acordo com o dono do estabelecimento em que a menina foi instruída a visitar, ela comprou alguns mantimentos, saiu e começou a caminhar sozinha pela Conk Avenue, e Wanda foi dada como desaparecida por sua mãe 8 horas da noite. A polícia começou uma busca muito intensa para localizar a Wanda. Tinha em torno de 50 detetives e eles olharam todos os lugares possíveis onde ela frequentava, o estabelecimento onde ela foi pela última vez e olharam também ao redor da casa dela. Só que essas buscas, gente, não levaram a lugar nenhum e vários moradores disseram ter visto a Wanda carregando várias sacolas quando um veículo marrom passou por ela. E o corpo totalmente vestido de Wanda foi encontrado por um policial às 10h15 da manhã do dia seguinte, descartado na base de uma encosta ao lado de uma estrada de acesso à State Road 104 em Webster, aproximadamente 7 milhas de Rochester.
A posição do seu corpo, gente, indicava que ela provavelmente tinha sido jogada de um veículo em movimento com o seu corpo rolando pelo barranco. Uma autópsia revelou que ela tinha sido abusada sexualmente e estrangulada por trás, provavelmente com um cinto. Vários ferimentos indicavam que a menina tinha lutado com o seu assassino. A autópsia também mostrou traços de sêmen pelos pubianos no corpo da criança. Além disso, vários fios de pele branca de gato foram encontrados em suas roupas, embora a família da Wanda não possuísse um animal de estimação com essa cor. Assim como aconteceu com o caso da Carmen, os investigadores estabeleceram uma linha direta por telefone anônimo, além de distribuir vários panfletos em Rochester pedindo informações. Uma recompensa de $10 mil por informações que levassem ao assassino de Wanda também foi estabelecido. Eles conseguiram uma testemunha ocular que disse aos investigadores que enquanto a Wanda voltava para casa, ele viu ela parada ao lado da porta do passageiro de um grande veículo marrom, conversando com o motorista, só que infelizmente essa testemunha não conseguiu dar detalhes desse motorista. Outra pessoa entrou em contato com os investigadores e disse ver um homem forçando uma garota ruiva que correspondia à descrição da Wanda em um Desert de cor clara na Conk Avenue entre as 5h30 e 6 horas da noite em que ela desapareceu. 7 meses depois, na noite do dia 26 de novembro de 1973, Michelle Maenza, de 11 anos de idade, foi dada como desaparecida por sua mãe, após não voltar para casa da escola. As investigações determinariam que a Michelle foi vista pela última vez por seus colegas de escola aproximadamente às 13h20 da tarde, caminhando sozinha a caminho de um shopping center localizado perto de sua escola com a intenção de recuperar uma bolsa que a sua mãe tinha deixado dentro de uma loja no início do dia. Depois de 10 minutos, uma testemunha observou a Michelle sentada no banco do passageiro de um veículo bege, viajando em alta velocidade na Ackerman Street antes de virar para Webster Avenue. De acordo com essa testemunha, a criança estava chorando. No mesmo dia, um motorista viu um homem parado ao lado de um carro marrom, com o pneu furado, estacionado ao longo da Rota 350 na cidade Walworth, segurando uma garota que ele acreditava ser a Michelle. Quando esse motorista parou para oferecer ajuda, o homem agarrou a garota e empurrou ela pelas costas, também obscurecendo a placa do carro da visão do motorista enquanto ele olhava em sua direção com uma expressão muito ameaçadora em seu rosto, que o motorista se sentiu obrigado a se afastar. E o corpo totalmente vestido da Michelle foi descoberto às 10h30 da manhã do dia 28 de novembro, deitado de bruços em uma vala ao lado de uma estrada rural na Macedônia, a aproximadamente 15 milhas de Rochester. A autópsia, também mostrou que além de ela receber um trauma muito grande em seu corpo, ela foi estuprada e estrangulada, possivelmente com uma corda fina. Numerosos fios de pelo de gato branco foram descobertos em sua roupa e amostras de folhas, combinando com a folhagem onde o seu corpo foi descoberto, foram recuperadas de dentro de uma de suas mãos fechadas, indicando que ela provavelmente foi estrangulada até a morte em ou então perto do local onde ela foi encontrada. Uma análise do conteúdo do estômago da Michelle revelou vestígios de hambúrguer e cebolas que foram consumidos aproximadamente 1 hora antes dela ser assassinada. E tudo isso, só reforça os relatos anteriores de uma garota que corresponde à descrição da Michelle ter sido vista na companhia de um homem com cabelos escuros, com idade entre 25 e 35 anos, aproximadamente 1,83 de altura e pesando 75 quilos em um restaurante fast food na cidade Penfield, aproximadamente às 4h30 da tarde. Todos esses 3 assassinatos geraram uma intensa indignação pública. Cada caso recebeu a sua publicidade e após o assassinato da Michelle, os investigadores conseguiram divulgar à mídia um desenho de um indivíduo que foi descrito por várias testemunhas. Eles também instalaram uma linha direta de telefone que era exclusiva para caçar esse sequestrador e eles tinham fortes evidências que esses 3 assassinatos estavam tendo ligação porque foi cometido pela mesma pessoa. O anonimato, juntamente com uma recompensa, foi oferecido a quem soubesse qualquer informação sobre esse assassino que levasse alguma pista, alguma informação mesmo, para que eles conseguissem resolver esse mistério. Mesmo com todos esses esforços, teve grandes resultados com ligações do público, muitas pessoas tentaram entrar em contato, tentando ajudar de todas as formas, só que nenhum suspeito confiável foi localizado.
Essas 3 crianças, gente, vieram de família católica pobre, tinham poucos amigos, sofriam com bullying e também com baixo desempenho escolar. Por causa disso, os investigadores eles não descartaram a possibilidade desse assassino, desse sequestrador, ter um conhecimento sobre a agência de serviço social para ter um primeiro contato com as vítimas e passar uma certa confiança. Vamos agora para a semelhança desses casos, porque as 3 vítimas eram mulheres pré-adolescentes que tinham desaparecido em Rochester no início da tarde e os corpos foram descobertos em cidades vizinhas. O corpo de cada menina foi encontrado totalmente vestido ou parcialmente vestido perto de uma via expressa em um local normalmente acessível por veículos e cada vítima foi evidentemente jogada ou carregada de um carro para o local onde o seu corpo foi descartado. Cada criança era baixa e todas as 3 meninas foram estupradas antes de serem estranguladas até a morte. Tanto os investigadores antigos quanto os atuais afirmaram que a possibilidade de cada vítima ter sido selecionada devido às iniciais duplas de seu nome é extremamente improvável, já que um criminoso pré-selecionar suas vítimas por esse motivo, provavelmente ele deveria perseguir a sua vítima por um período prolongado, e aí ele aumentaria o risco de ser notado. Além disso, alguns investigadores acreditam que, embora o caso da Wanda e da Michelle possa ter sido cometido pela mesma pessoa, o modus operandi que foi cometido no caso da Carmen indica fortemente que o seu assassinato foi cometido por uma outra pessoa, no caso, uma pessoa conhecida dela. A partir disso, então, vamos para o suspeito no caso da Carmen, porque o seu tio, Miguel Collen, foi considerado um forte suspeito do seu assassinato. O Miguel é irmão do pai de Carmen e após a separação dos pais da menina, ele estabeleceu um relacionamento com sua mãe, se tornando conhecido por Carmen como tio Miguel. Poucas semanas antes do sequestro e assassinato de Carmen, o seu tio comprou um carro muito parecido com o que foi visto por testemunhas em busca da criança. E os investigadores fizeram sim uma busca nesse carro logo após o assassinato da Carmen e eles descobriram que o interior e o exterior do carro foram limpos e o porta-malas foi lavado com uma solução de limpeza muito forte. Além disso, foi encontrado no carro também uma boneca que pertencia a Carmen e os parentes falam para os investigadores que a Carmen viajava muito no carro do Miguel e por isso ela pode ter esquecido a boneca lá. E de acordo com o amigo do Miguel, 2 dias após o assassinato da Carmen, ele disse para esse amigo que ele queria sair do país porque ele tinha feito algo muito errado. E dito e feito, 4 dias após o assassinato dela, ele saiu de Rochester e foi morar em Porto Rico. O Miguel ele se rendeu às autoridades e ele concordou em ser extraditado de volta para Rochester para ser interrogado. E com isso, o Miguel ele não conseguiu dar um álibi confiável do que aconteceu no dia do assassinato da sua sobrinha, onde ele estava, o que ele estava fazendo. Só que mesmo com toda essa investigação, com tudo isso, gente, não tinha nenhuma evidência que comprovasse a culpa do Miguel, nem no carro dele, nada que ligasse ele ao assassinato. E o Miguel, ele se suicidou em 1991, aos 44 anos de idade, na sequência de um incidente de violência doméstica em que ele disparou e feriu a mulher e o próprio irmão. E um outro suspeito desse caso foi um bombeiro chamado Dennis. Ele foi um infrator em série, conhecido como estuprador de garagem. Ele estuprou, assim, no mínimo 14 mulheres, meninas, jovens, no período de tempo de 1971 a 1973. Ele também era conhecido por ter um carro bege que foi descrito pelas testemunhas nos casos. E ele morava em um endereço próximo da região onde a Michelle Maenza foi vista pela última vez. E 5 semanas após a morte da última vítima, o Dennis ele sequestrou uma adolescente, só que nesse caso ele fugiu do local porque a adolescente não parava de gritar. Pouco tempo depois ele também sequestrou uma outra vítima, só que dessa vez teve uma perseguição com a polícia, o que resultou que ele se suicidou com um tiro na cabeça e um exame forense indicou que no carro dele, no estofamento, eles encontraram pelo de gato branco. Em janeiro de 2007, o corpo do Dennis foi exumado porque eles queriam obter amostras de DNA para fazer uma comparação com o sêmen que eles encontraram no corpo da Wanda. E o resultado deste teste confirmou que não foi o Dennis que foi o assassinato. E também nenhuma evidência física recuperada dos corpos, tanto da Carmen quanto da Michelle, existe para comparação com o DNA do Dennis.
Outro suspeito dos assassinatos é o assassino em série Kenneth Bianchi, que na época dos assassinatos trabalhava como vendedor de sorvete em Rochester. Ele era conhecido por ter trabalhado em locais próximos às duas primeiras cenas do assassinato. O Kenneth tinha se mudado de Rochester para Los Angeles em janeiro de 1976. Entre 1977 e 1978, ele e seu primo, Angelo Buono, cometeram assassinatos de Ricide Strangler de 10 meninas e mulheres com idades entre 12 e 28 anos. O Kenneth nunca foi acusado dos assassinatos e negou qualquer culpa dos homicídios. Só que, enquanto ele morava na região, ele era conhecido por dirigir em um carro da mesma cor e modelo de um veículo visto perto de um dos locais do crime. Em abril de 2011, Joseph Naso, de 77 anos, foi preso pelo assassinato de 4 mulheres cometidos na Califórnia entre 1977 e 1994, que se acredita terem sido prostitutas e todos cujo sobrenome começa com a mesma letra de seu primeiro nome. O Joseph, gente, ele era um nativo de Nova York que viveu em Rochester durante o início dos anos de 1970 e que é conhecido por ter viajado regularmente entre Nova York e Califórnia. Descrito inicialmente pelas autoridades como uma pessoa interessada nos assassinatos do alfabeto, como o caso ficou conhecido, os testes de DNA confirmou que o DNA dele não é compatível com as amostras de sêmen recuperadas do corpo de Wanda. O Joseph foi levado a julgamento em 18 de junho de 2013, acusado do assassinato de 4 vítimas do assassinato do alfabeto californiano. Ele foi condenado por unanimidade por cada assassinato. Em 22 de novembro de 2013, o Joseph foi formalmente condenado à morte. O caso ele foi investigado diversas vezes, gente, e a polícia recebeu várias pistas que não levaram a lugar nenhum. Mas um porta-voz da polícia afirmou que o Departamento de Polícia de Rochester continua empenhado em resolver o caso. É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um caso muito misterioso, mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que esses suspeitos que eu falei aqui no caso todo no vídeo, vocês acham que realmente foi eles ou vocês acham que pode ter sido uma outra pessoa? Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!